15%. Esse é o patamar atual da Selic depois da revisão do Banco Central na quarta-feira, antes do feriado. E agora o investidor está pensando, imaginando, como que neste cenário pode melhorar as suas alocações de investimentos. E para isso a gente conversa agora com a Head de Operações da SHS Investimentos, Adriana Ritt. Seja bem-vinda à nossa programação. Ótimo dia a você. Ótimo dia, Gabriel. Com 15% de Selic, Adriana, eu imagino que tem a boa oportunidade em tudo que é canto. Tem algum ponto de atenção para esses investidores que estão caçando alocações agora, estão buscando aqueles títulos incentivados, talvez uma alocação em CDB, título do Tesouro Nacional? O que mais lhe chama a atenção na renda fixa nestes meados de 20 de junho de 2025? Bom, a taxa Selic nesse patamar para o investidor é algo muito atrativo, né, Gabriel? E é bom a gente destacar que a gente não vê uma taxa nesse nível desde julho de 2006. Então, é uma excelente oportunidade para o investidor parar agora, pensar com calma e fazer as suas alocações. O que a gente tem sugerido, né, para os nossos investidores é que eles consigam olhar assim. Eu sempre faço uma analogia que falamos que a bolsa é uma montanha-russa e a taxa de juros é uma roda gigante. Então, é cíclico, obviamente, a gente não vai ficar com esses juros por muito mais tempo. Então, nesse momento, nós estamos lá no alto da roda gigante, no maior patamar, como eu acabei de dizer, histórico dos últimos quase 20 anos. Então, nesse momento, a alocação mais sugerida tem sido os pré-fixados. Então, o investidor ele garante as taxas altas por mais longo prazo. Hoje, com a taxa Selic a 15, o investidor muitas vezes consegue um pré-fixado de 15,5, 16, 17 para 5, 6, 7 anos. E como nós não prevemos que continuemos com a taxa Selic por tão mais tempo nessa altura, o investidor, nesse momento, se focar em pré-fixado e garantir essas taxas altas, é, sem dúvida nenhuma, a forma mais é uma forma muito inteligente do investidor fazer a sua alocação. Claro que tem outras oportunidades, né? Para quem quer um caixa, para quem quer algo mais de curto prazo, os pós-fixados estão indo muito bem, porque eles estão acompanhando essa curva, mas lembrando da roda gigante, em algum momento essa taxa vai voltar a cair. Então, quem garantir essa taxa por mais longo prazo, é com certeza que vai ter mais vantagens aí por mais tempo. E aí, por exemplo, quando eu abro os títulos do Tesouro, que são os ativos mais seguros, por assim dizer, é o risk-free brasileiro, a gente olha para as taxas, já estão ali na casa dos 13%, quase 14%, não estão mais nos 15%. Para garantir estes 15 redondos da Selic, precisa apelar, por exemplo, para títulos privados, títulos de empresas, renda fixa privada, ou ainda tem, talvez, opções menos arriscadas no mercado para conseguir garantir essa taxa? Para garantir essa taxa, a gente consegue mesmo trabalhar mais com os títulos privados, os mais conhecidos aí, os CDBs, né? Alguns outros títulos privados, como as debêntures incentivadas, e que, por enquanto, ainda tem isenção de imposto de renda, né? Talvez isso mude para o ano que vem, mas também vai ser uma taxa menor do que os CDBs mais conhecidos. E isso que você falou é muito importante, Gabriel, porque sinaliza justamente esse momento de que a taxa não vai ficar alta por muito tempo, que ela vai realmente cair para os próximos meses ou anos. Então, o Tesouro Nacional, né, a nossa grande risk-free, aí, como você falou, ele já aponta para essa queda. Mas em CDBs e em produtos de debêntures incentivadas, em produtos de renda fixa também, como os CRAs, os CRIs, o investidor ainda consegue taxas até acima dos 15%. Mas uma coisa importante de lembrar e de destacar é que nos CDBs, o investidor ainda conta com o fundo garantidor de crédito, claro, num percentual, né, até 250 mil por CPF, por instituição, e nos outros produtos ele já não tem esse fundo garantidor de crédito, então ele entra num risco um pouquinho maior. Ele tem Mas que o fazer a investidor que conta, né? trabalhar dentro do fundo, ele tem que fazer a conta. Mas o investidor que trabalhar um pouquinho com o fundo garantidor de crédito, dá para partir aí para títulos privados e ainda garantir essas taxas
dos 15, talvez até acima, tá? A gente ainda consegue garimpar aí no mercado taxas acima de 15% para mais longo prazo. É aquele negócio, eu gosto de falar por aqui, ô Adriana, que o seguro morreu de velho, então com o risco não se brinca. Eu acho que é até mais importante do que quanto você está Exatamente. ganhando no título que você está comprando, o quanto de risco você está tomando com essa alocação, que é Exatamente. fundamental para entender. Não é só Fundamental. comprar qualquer coisa que esteja pagando os 15%, né? Claro que não, exatamente. Por isso que é importante que o investidor tenha esse conhecimento e quando ele for partir para outros produtos de renda fixa que não tem nenhum tipo de garantia, que são produtos que trabalham com a parte de crédito, né, como são as debêntures, os CRAs, enfim, financiando empresas privadas, que ele tenha bastante cautela, bastante cuidado, né? E nos CDBs, o que a gente sempre recomenda é que fique sempre dentro do fundo garantidor de crédito, não estoure esse teto, porque assim ele também tem uma proteção muito maior. E aquele negócio, se vai emprestar dinheiro para alguém, tem que se levar isso em consideração. Se é uma debenture, tem que ganhar um negocinho a mais, né? Não adianta também oferecer a Exato. mesma coisa que o mercado sem risco é um ponto de atenção, porque às vezes vai todo mundo no embalo, quer garantir taxa, vai lá e coloca dinheiro em crédito privado e pode estar tomando um risco muito maior que não vale a pena para o investimento. Justamente. Por isso que é muito importante o investidor fazer esse cálculo e ter essas alocações muito bem divididas, né? Esse portfólio muito bem diversificado e sempre a menor parte do que ele tem estar aí num risco, como a gente fala do risco livre de um tesouro, muitas vezes um crédito privado coloca o investidor totalmente no risco, então é bom que ele tenha bastante cautela, saiba bem onde está investindo e faça suas alocações de forma bastante diversificadas. Eu Perfeito quando acho a que gente é fala onde consegue se segurar mais. Perfeito. Quando a gente fala de prefixados, tem uma outra categoria que é meio mista. Eu gosto também de interpretar como um prefixado, que são os títulos ligados à inflação com correção real de juros. Também com juros lá na casa dos 7%. Parece também uma opção atrativa para vocês? Sim, sem dúvida nenhuma. É o que a gente chama de híbrido. São os produtos que trabalham um pouco desse pós-fixado, ou seja, atrelados ao IPCA, então ele vai render o quanto for rendendo o IPCA, mais uma taxa pré-fixada garantida. E aí, nesse tipo de taxa, Gabriel, a gente encontra as melhores taxas realmente nos créditos privados, e novamente entra aqui a nossa fala de ter cautela e saber exatamente quais os produtos, né? Hoje a gente tem alguns créditos privados no mercado, aliás, muitos de AAA, então com riscos bastante moderados, mas as melhores taxas hoje a gente encontra nos créditos privados. E aí você consegue taxas IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, IPCA mais 8. Lembrando que a média do mercado, se a gente for trabalhar assim, qual é uma média, Adriana? Como que o mercado trabalha assim? Pensando, como que eu vou saber se isso realmente é algo muito bom? Se você for para o Tesouro Direto e olhar nos últimos 20 anos, a média ali é de IPCA mais 4, IPCA mais 3,5. Ou seja, uma taxa que está te pagando IPCA mais 7, mais 7,5, às vezes mais 8, é realmente algo muito significativo. Mas como muito bem lembrado por você, tem que ter esse cuidado, porque quanto maior a taxa, obviamente, maior o risco, então que o investidor saiba fazer essas alocações com bastante atenção e cautela. Né? Ninguém paga mais juro à toa, ninguém é bobo no Exa- mercado. Ah, não, eu sou benevolente, sou muito amigo do investidor, vou pagar mais juros. Tem um motivo ali Exato. por conta dessas taxas mais altas. E é claro, vamos fazer um exercício aqui de divisão, de colocar ovos em cestinhas diferentes. Os títulos pós-fixados, eles ficam um pouquinho atrás, na tua visão? Vale mais a pena agora se expor mais a estes outros tipos de títulos, formar uma carteira que vai durar mais tempo com muita atratividade do que ficar seguindo o fluxo? Ou sempre o pós-fixado tem um risco menor, então talvez seja a melhor alternativa para a alocação mais alta dos recursos de quem está investindo, de quem está nos assistindo neste momento? O pós-fixado, Gabriel, geralmente é trabalhado para o cliente que precisa de um pouco mais de liquidez, para o investidor que precisa mais de liquidez. Então, o pós-fixado, ele costumeiramente ele tem essa liquidez, ele oferece essa liquidez para o investidor. É sempre muito recomendado que o investidor tenha pelo menos uma parte do seu capital num pós-fixado, por dois motivos. Um, pela liquidez, e outro, porque aí, obviamente, ele tem menos risco, o quanto for os juros, ele vai estar acompanhando os juros. Num momento de juros alto, isso acaba sendo muito atrativo.
Mas esse cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer a alocação é como eu disse, né? A gente ouve muito investidor falando que, poxa, mas o juros está alto, eu estou ganhando muito bem aqui no pós, para que eu vou colocar num pré-fixado que tenha uma taxa, que tenha um prazo de saída? Porque geralmente os pré-fixados vão te oferecer ali 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos. Os créditos privados principalmente trabalham com prazos mais longos. E o que a gente sempre volta para o investidor é, lembra-se da roda gigante. Hoje o pós-fixado está indo muito bem, porque nós estamos no teto dos juros. Mas em algum momento, quando esses juros cair, você vai ganhar menos. Por isso que a gente sempre sugere, Gabriel, que o investidor consiga colocar um pouquinho dos ovos em cada lugar. Então, eu coloco lá no meu pós-fixado para garantir os juros, caso ele continue a subir, enfim, e essa segurança e a minha liquidez. Eu coloco um pouquinho no pré-fixado para que eu garanta que eu vá ter taxas mais altas por mais tempo, e eu também coloco no híbrido, porque se a inflação der uma disparada, eu também tenho uma segurança. Lembrando que coisa de 30 meses atrás, a gente teve uma inflação que bateu 2 dígitos. Não é a projeção hoje, porém, para o investidor, se ele tiver um pedacinho da carteira dele também num híbrido, IPCA mais uma taxa fixa, ele também se garante de um disparo da inflação, por exemplo. Que é, talvez, o inimigo mais cruel do investidor. Você está correndo sempre atrás do rabo. Ah, não, tive uma taxa de 10% no ano, aí vem a inflação de 11%, você não ganhou nada, até perdeu dinheiro. Pois é. Então, isso já aconteceu recentemente. Não é comum que nós tenhamos mais inflação de 2 dígitos no Brasil, mas já vivemos isso há pouco tempo atrás. Eu queria entender até questão de alocação também. Quais os cuidados para o investidor agora não tomar aquela decisão que possa ser impeditiva para ele movimentar dinheiro já nas próximas oportunidades? Morrer abraçado com um monte de título de renda fixa, enquanto talvez a renda variável possa ganhar mais atratividade nos próximos meses ou anos. Tem esse cuidado também de não ir com tanta sede ao pote para deixar um dinheirinho para aproveitar oportunidades do futuro? Sim, sem dúvida. E esse recurso de oportunidades é o que a gente aloca no pós-fixado. Então, o investidor deixando no pós-fixado, sendo produtos que são mais líquidos, ele resgata a qualquer momento, está acompanhando os juros e ele consegue estar resgatando a qualquer momento para se aproveitar de oportunidades. E muito bem falado por você, Gabriel, quando a gente está com uma taxa de juros muito alta, a bolsa acaba ficando um pouco menos atrativa, porque, obviamente, o investidor corre para os ativos de menos risco, onde ele está ganhando muito bem. Porém, lembrando novamente do momento de roda gigante, quando essa taxa de juros começa a dar passos atrás, e aí, obviamente, tem outras coisas que influenciam, taxas de juros americanas, enfim, capital estrangeiro e tudo mais, mas a bolsa ficando mais atrativa, sim, é um momento do investidor alocando o seu capital aos poucos em bolsa para quem tem esse apetite ao risco. E esse dinheiro a gente sempre tira do pós-fixado, por isso tão importante, a gente ressalta tanto para que o investidor não vá com toda a sede ao pote, né? Não pré-fixe tudo, até porque no pré-fixado você também tem um risco, né? Estamos no teto dos juros. Ok, as projeções é de queda para os próximos anos, mas e se isso não acontece e você pré-fixou todo o seu capital? Então, é sempre importante que você faça essa diversificação e tenha uma parte sempre no pós-fixado, tanto para acompanhar os juros, como para se aproveitar de novas oportunidades que o mercado pode dar. Conversamos com Adriana Ritt, Head de Operações da SHS Investimentos. Sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por estar aqui conosco nesta sexta, Adriana. Muito obrigado, Gabriel. Ótima sexta para vocês. Agradecido.